Você consegue ligar um pouquinho pra gente ver? Claro. Quer puxar um pouquinho perto Eu vou de você? ficar longe do vento. Deixa a foto rolando aí, deixa as fotos. Deixa no loop infinito Se você aí. quiser puxar ali perto de você. Porque agora né? vai pra câmera central, o pessoal vai vendo. E aí fica mais fácil. Ali você consegue ligar a bateria do seu carro. Né? Você vê que ele tem até uma bateria, cara. Tem. É de transporte mesmo, né? Gente, isso era uma coisa que... Deixa eu trazer no microfone aqui, né? Deixa eu puxar esse aqui só pra tirar da Isso era uma frente coisa da que tela. reclamavam bastante pra gente. Porque assim, né? A gente sabe como é profissional da saúde, né? Exigente, né? Exigente, pouquinho, né? Chato. Eu até entendo, tá? Mas, Chato. assim, tem coisas que eles tinham que entender que isso foi criado numa situação totalmente emergencial. Tem que ter um tempo de desenvolvimento. Como assim esse ventilador mecânico não tem atividade elétrica diafragmática? É exatamente isso. Não. Os gráficos O- reclamavam. Não, e o pessoal chegava e falava assim: ah, esse ventilador não tem PSV, não dá pra usar. Gente, seu paciente tá grave, ele nem vai usar isso aqui agora. Bota aí, ventila. Bota Quando no precisar, PCV, VCV. provavelmente vai ter um outro ventilador que tenha disponível. Aí a gente troca, bota outro ventilador, né? E aqui, ó, nessa tela a gente tem alguns parâmetros, né, que a gente pode ver de pressão, frequência, PIP, enfim. Tá? Vou iniciar aqui com o padrão. A gente tem um padrão que já fica. Ó, aí já dá pra ver, né, o funcionamento. Ó, ele Eu vou tirar do alarme. apertando. Deixa o tocar o ambuzinho. alarme, o povo tem que ouvir o alarme do negócio pra sentir que tá na UTI. Eu vou dar uma fechada aqui só pra gente ver ele travando ali, ó. Então, ó, tá vendo, ó? Se piora a complacência do seu paciente, ó, ele não vai explodir o pulmão do seu paciente, porque ele vai apertar o ambu até o fim. A hora que eu fecho aqui, ó lá, ele bloqueia. Então, assim, é tudo bem feito a coisa, né? Não é só apertar um ambu. Exato. O que eu acho interessante, quando a primeira vez que eu vi até aquela cinta, lá em janeiro de 2020, naquele vídeo italiano, era com relação à estabilidade da saída do encaixe do ramo inspiratório. Sim. Se a gente olhar a parte de trás aqui, o pessoal não vai conseguir ver, a parte de trás você não tem tanta essa estabilização e o ambu ele mexe bastante, mas na frente não. O movimento é bem pequeno, então é muito difícil que haja desconexão. Essa segurança foi uma das minhas preocupações quando eu vi o primeiro lá. Então é legal tá vendo pessoalmente aqui que vocês pensaram até se mexer muito vai desencaixar o circuito. Isso pô. era uma coisa até interessante que, assim, um dos desenvolvedores, né, desse ventilador foi o Raul. E aí, quando a gente estava em Salvador, foi o único momento que a gente teve para realmente conversar. Deixa eu tirar. E aí ele falou assim, eu falei, professor, mas nossa, eu acho incrível o fato de vocês terem conseguido desenvolver tão rápido. Ele falou, sabe qual que é a teoria, Natasha? Quando você desenvolve alguma coisa, você já tem que pensar naquilo que não vai dar errado. Não tem possibilidade de dar errado. E você testa o que não vai dar errado. Por que você vai testar primeiro uma coisa que você sabe que pode dar errado? Não, já testa o que não vai dar errado. Pra você ter 100% de chance de acertar de primeira. Então foi uma coisa, assim, muito legal que eles fizeram. E eles acertaram realmente de primeira praticamente tudo desse ventilador, né? Claro, teve ajustes que foram feitos ao longo do processo? Sim. Mas a maioria das coisas, assim, o primeiro funcionamento dele já foi efetivo, sabe? Então isso foi muito legal. E outra, a tecnologia da ventilação mecânica já tinha evoluído muito, né? Já. Quando a Anvisa fez aquela portaria que liberou a confecção de ventiladores mecânicos sem todas aquelas predições naturais para você ter a liberação da agência, você só pegou a tecnologia, como o Raul comentou com você, olha, isso aqui a gente sabe que funciona, isso aqui a gente sabe, juntou. Isso, exatamente. E ele já era uma pessoa que estudava há mais de 20 anos, né? Ventilação mecânica. Então, ele é engenheiro mecânico. Acho que, se eu não me engano, o doutorado ou pós-doutorado dele foi na NASA. E, assim, é um cara que Uau. estudou anos de ventilação mecânica, mesmo na engenharia. E foi uma coisa até que a gente conversou, né, Ivens? Que dá pra gente conectar a ventilação mecânica em si, o ser humano, né? O funcionamento dele na parte respiratória, com uma máquina. Né? E a gente consegue transformar isso em peças. Então foi, acho que isso que ele pensou, assim. E ele que me ensinou tudo. De ventilação, de peças de carro que funcionam aqui. Então foi bem legal aprender, assim. Uma das coisas que as pessoas sempre reclamaram muito que foi essa bateria. É uma bateria de moto, né? De 12 volts.
E ela dura 1h30, mais ou menos, e a gente tem outra conexão para colocar uma outra bateria. Aí eles falaram, pô, mas se é um ventilador de transporte, como que vocês fazem um negócio desse, né? Porque isso aqui vai cair, não sei o que. Eu falei, meu, dá um jeito, pega um forca-gato e prende aqui, sabe? Para de reclamar, pelo amor de Deus. O bagulho é emergencial, velho. Não, e quem tá vendo de frente aqui, né, na câmera central, tá vendo a telinha, os gráficos, os botões, os ajustes. Eu tô vendo, deixa eu levantar pra ver. Dá uma olhada. Tipo, dá pra ver ali, né, toda a monitorização como se tivesse num ventilador que todo mundo conhece, né? Então, assim, é muito legal ver Quando tudo você isso olha num aqui ventilador de linha, Ambu, né? na linha horizontal, é tudo aquilo que você titulou como parâmetro, e na vertical aqui é o quanto ele tá chegando, né? Claro que a gente não tá conseguindo chegar primeiro porque a gente tá sem o oxigênio aqui, né? E a gente tá sem um pulmão ali, Sim. que eu devia ter trazido, né? E eu Mas também, aqui esqueci. seria- Eu tenho um, quer usar o meu? Vamos Mas- Eu tenho um, Mas- parece que eu fiz uma pneu Mac, né? Eu mas tenho você dois, vê, ó, pô. Tem bloqueador muscular, a gente pode? Ele segue toda a lógica. Ele tem a monitorização gráfica, ele tem os parâmetros de ajustes e tem a monitorização numérica Não ali do precisa de lado. bloqueio muscular, porque agora tem PSV, filho. Pode dar stop lá. Ô, Natasha, pro pessoal tem, ver. tem tacógrafo, tem o transdutor de fluxo, tem célula de O2? Não. Não? Hoje o dois não. Então, na verdade, o oxigênio você Titula pelo vai ajustar no fluxômetro. fluxômetro. Fluxômetro, isso. Legal. Vamos lá, pô. Como que funciona? Oi? Aí, ó, uma pergunta Tem da Bia. limite de Dá pra tamanho? colocar ambu da por anel? enquanto, os ambus assim que a gente testou, né, foi Moria e Protec. Mas vocês conseguem pôr tamanhos diferentes ou tem que ser um ambu adulto, por exemplo? Tem que ser bunda adulto. Adulto. A gente E não vocês indica testaram volumes ventilar- mínimos e máximos? Então, já foi até testado em alguns hospitais e não porque a gente indicou, porque a nossa indicação é não ventilar, por exemplo, criança. Porque precisou. Tá? Porque precisaram. Mas a gente não indica justamente porque a gente não consegue colocar todos os tamanhos. Mas, acho que nos próximos desenvolvimentos, não tenho certeza, Natasha, se puder. eles vão fazer todas as adaptações necessárias para que isso possa ser usado universalmente. É Né? interessante que, gente, é um pistão, vamos dizer assim. Sim, É um pistão que mesmo. vai empurrar e vai comprimir o ambu. Esse pistão ele foi desenvolvido e foi calibrado para duas marcas específicas, Moria e Protec. Isso. Você vai colocar aquela porra daquele ambu verde, daquela borracha grossa que você tem que Ai, fazer não- 30 quilos realmente de não. força, aí você É vai mudar diferente. totalmente a dinâmica, tá, gente? Exato. Primeiro, o diâmetro do ambu, o volume máximo do ambu e o pistão ele foi calibrado para uma complacência específica. Então, vamos se atentar a isso. Mas tem uma pergunta, como funciona a PIP? Aqui, ó, eu vou até tirar, tá? E você viu a alça, Guto? Eu vi. Pressão 3D. Ah, que da hora, mano. É aí que eu entro, gente. A alça de impressão 3D aqui, ó, é impressão 3D. Maciça. Esse suporte do ambu, maciça. Que mais? O suporte aqui da PIP é impressão 3D. E aqui Deixa eu na ver. lateral, eu não falei pra vocês, eu vou virar aqui até de lado. Se eu tirar essa plaquinha aqui, ó, aqui a gente tem conexão de HDMI, USB... Dá pra descarregar os pra ver. dados. Exato. A gente Ô, consegue Natasha, fazer não a tem atualização. SMV, que vergonha. Tô brincando, hein, Olha, a gente? PIP pra você Esse, Ah, ver. mas esse, spring esse loaded. USB aí dá pra tocar música? Opa! Aí o paciente tá sendo ventilado e ó, consegue ouvir musicoterapia, música clássica, musicoterapia. tá vendo? É uma boa ideia. Olha essa telinha que massa, velho. Ah, eu adorei. Mas assim, E ela você viu já ó, que você foi... escolhe o modelo de ambu. Mas é importante. Ah lá. É Ela uma já válvula foi- spring loaded normal, pô. Isso. Na impressão 3D não, né? Isso aqui é... Não, esse É não. pré-moldado. Esse é o... Legal, pô. E aqui essas conexões, elas foram feitas justamente porque esse ventilador, ele tá sendo preparado para ter Wi-Fi, Bluetooth, comunicação a longa distância, né? E justamente porque a gente está pensando em desenvolver ainda mais ele, né? Com inteligência artificial, entre outras coisas. Legal. Então, ele realmente precisa ter essas conexões. E essa placa que é utilizada aqui dentro não é um Arduino, né? Ela é uma placa já feita pela USP mesmo.